Prezados alunos e alunas, na aula de hoje trataremos da emissão de posse. Então, a emissão de posse é uma ação de natureza possessória. Muito bem. A exemplo do que ocorre com outras demandas que já foram tratadas em ensaios anteriores, com relação à emissão de posse não será diferente, na medida em que deverá observar os requisitos próprios do artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, na ação de emissão de posse, a exemplo do que ocorre em outras peças iniciais, se faz necessário a observância dos requisitos indicados no artigo 319 do Código de Processo Civil. E quais são esses requisitos? Bom, no primeiro momento devemos verificar o requisito que se refere a endereçamento, né? Então temos que verificar qual é o correto endereçamento da peça inaugural. Obviamente que se o juízo que recebe a demanda não é aquele competente para que faça sua análise, ele deverá remeter o processo ao juízo que tenha competência para tal análise. Agora, num exame de uma prova da OAB ou até mesmo numa questão a ser elaborada nesse processo, nessa fase de aprendizagem, o aluno ele deve verificar o correto endereçamento. Então, ele precisa ser assertivo. Então, tem que verificar qual é o juízo competente para a análise da petição inicial e realizar esse correto endereçamento da sua petição. Muito bem. Um outro item que também precisa ser indicado na peça inaugural se refere à identificação das partes com a respectiva qualificação e endereçamento, né? Então, precisamos identificar quais são as partes, quais são os autores, ou qual é o autor e quem deverá figurar na condição de parte ré. O que verificamos que na demanda de emissão de posse, na maioria das vezes, não é tão difícil identificar quem deverá figurar na parte requerida da demanda, né? No polo passivo da demanda. Por quê? Normalmente, esse modelo de ação ocorre quando terceiros acabam adquirindo imóveis em leilões, de maneira que o antigo proprietário ele não desocupa, digamos, o imóvel de forma voluntária. Daí, após a arrematação, o competente registro dessa arrematação na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis, nós temos aí a mudança, nós temos aí a transferência da titularidade do imóvel, ainda que em algumas situações o antigo proprietário permaneça no imóvel. E é justamente nessa situação, nessa hipótese do antigo proprietário permanecer no imóvel, é que será cabível a ação possessória de emissão de posse. Então, nós não estamos aqui para falarmos da questão da propriedade. A propriedade
ela já foi conferida a esse novo titular, tão logo ele tenha realizado o registro da aquisição da unidade imobiliária na matrícula do imóvel perante o cartório de registro de imóveis. O que nós estamos aqui ventilando nesse ensaio é justamente essa necessidade desse novo proprietário obter o quê? A posse da coisa. Então, não obstante ele figure como titular, ele só tem a posse indireta. A bem da verdade, essa posse direta, ele ainda não chegou a tê-la na medida em que o imóvel não foi desocupado pelo antigo proprietário. Daí é que surge a necessidade de ingressar com essa medida judicial de emissão de posse. Muito bem. Na fase seguinte, de elaboração da petição inicial, o autor deverá apresentar a narrativa dos fatos. Então, nesse terceiro momento, o autor deverá narrar os fatos na peça inaugural. Logo em seguida, ele precisa indicar quais normas foram violadas. Então, ele vai ter que apresentar a fundamentação jurídica do seu pedido, né? Então, tem que se valer dessa fundamentação jurídica para que o juiz possa analisar a sua pretensão. E no bojo da fundamentação jurídica, ele vai ter que pedir uma tutela de urgência para que ele tenha, digamos, essa emissão de posse em caráter liminar. Então, ele precisa fazer esse requerimento dessa emissão de posse em caráter liminar, porque se ele não fizer, sabe lá quanto tempo deverá perdurar para o encerramento do processo. E tudo isso, obviamente, essa questão da morosidade do encerramento do processo pode lhe gerar prejuízos de danos decorrentes da não utilização da posse direta da coisa que é de sua titularidade. Então, não basta fazer uma peça inaugural de emissão de posse e não pedir a tutela de urgência, que está prevista no artigo 300 e seguintes do nosso Código de Processo Civil. Então, na fundamentação jurídica, precisamente antes de fazer o pedido, na peça inaugural, tem que abrir um ícone e colocar lá, tutela de urgência. E depois, esse requerimento ele será reportado no próprio pedido da ação de emissão de posse. Então, se faz esse requerimento da tutela de urgência, pode ser na especificidade de liminar, com a presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boniuris. Deve também fazer já na fase final o pedido de procedência da emissão de posse, para que ela seja convalidada, para que ela seja confirmada pela autoridade judiciária. Deve-se pedir a fixação de uma multa diária, que é as trentes, para a hipótese de descumprimento da medida liminar. Também devemos observar o pedido relativo ao protesto pela produção de provas, que é um dos requisitos da nossa petição inicial, a citação do réu, né, que vai formar aí a relação triangular autor, réu e juiz, a fim de possibilitar uma análise de mérito do pedido do autor, e
também a manifestação do autor no sentido se ele tem ou não interesse na designação de uma audiência conciliatória, além, é claro, do valor atribuído à causa. Então, nós percebemos que os elementos de uma petição inicial já tem aí um contexto bem definido, indicado no artigo 319 do nosso Código de Processo Civil. Então, isso indica dizer que toda vez que a parte preparar uma petição inicial, ela tem como o ponto de partida a observância dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, além da observância do artigo 319 do Código de Processo Civil, ela também deverá observar o disposto no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, que trata da questão relativa à tutela de urgência, que poderá ser pedida na sua modalidade de medida liminar, com a presença dos requisitos do fumus boniuris e do periculo in mora, a fim de possibilitar o deferimento dessa medida de imediato pela autoridade judiciária e assim atender à necessidade da parte autora. Então, são esses os requisitos que deverão ser observados para que a parte obtenha êxito no seu pedido de emissão de posse. Muito bem, ficamos por aqui. Muito bom dia e até a próxima aula.